De Deus. Você que não está acostumado a um culto evangélico, talvez você não tenha essa informação, mas o ápice do nosso culto é o momento da palavra de Deus. E quando Deus fala conosco por meio da sua palavra, aí entra a nossa responsabilidade, que é colocar em prática, que é viver essa palavra. O centro é Cristo, e a glória e o louvor é dado a Cristo. Reconstruindo o que importa, alinhando prioridades. Neste segundo semestre, ou segundo trimestre, abril, maio, junho, o nosso tema geral da igreja é Palavra e Espírito, em contraste com o primeiro trimestre, quando nós falamos de vida e comunidade. As mensagens dominicais do mês de abril têm como base a exortação de 4 breves mensagens proferidas pelo profeta Ageu, no seu curtíssimo livro de 2 capítulos, mas de grande significado e confrontação ao povo de Deus, que acabara de retornar do exílio. Depois de 70 anos na Babilônia, Ciro dá o decreto, libera os judeus, o povo de Deus, que volta para Jerusalém, reconstruir o altar, reconstruir o templo, reconstruir os muros e a cidade. Se você quer ler sobre isso, você leia em Esdras, capítulos 1 a 6, o início desse retorno. Nosso título, então, é Ageu, reconstruindo o que importa, alinhando prioridades. O nosso foco é levar você a refletir sobre as suas prioridades, à luz da caminhada espiritual. Como discípulo de Jesus, como acabamos de cantar aqui, vivendo o seu reino, fazendo a sua vontade, realizando o seu propósito dia a dia na jornada. O desafio prático de Ageu pode ser resumido em 3 sentenças. As nossas escolhas importam. A obediência do povo de Deus é parte de como Deus age no mundo. Isso deve nos motivar à humildade e à ação. Vamos ler juntos, ou você acompanhe a minha leitura de Ageu, capítulo 2, versos 1 a 9. O esplendor menor do novo templo é o título que alguém deu, mas que talvez não bata, né? Não é tão menor. Ageu capítulo 2, versos 1 a 9 diz: Então, em 17 de outubro, eu estou lendo na NVT, desse mesmo ano, o ano referindo lá ao rei daquele tempo, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote, filho de Josadaque, e ao remanescente do povo. O que ele tinha que dizer? Alguns de vocês se lembram desse templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o templo anterior?
deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O meu espírito em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, sempre desafiadora ao nosso coração, sempre confrontando o nosso ego e sempre nos chamando a confiar no Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio de estarmos nesse lugar e recebermos a tua palavra. Amém. Pense por um momento sobre um lugar bonito que você já visitou. A foto lá já sugere, né? O que chamou a sua atenção nesse lugar? Você voltaria ali novamente, mais vezes, se pudesse? Eu me lembro de ter visitado no sul da Espanha os jardins de Alhambra. Mas também tive o privilégio de visitar São Petersburgo, na Rússia. Mas também visitei Olambra, aqui no interior de São Paulo. Lugares muito lindos. Você lembra de um lugar que você está pensando aí, eu ainda quero voltar nesse lugar? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais no final. A pergunta agora é: o que está acontecendo no texto que acabamos de ler? O que está acontecendo? Em primeiro lugar, Deus envia uma outra mensagem ao seu povo. Ele já tinha falado uma, duas, e agora ele fala uma terceira vez. Se você observar nas datas, o verso 1 diz que então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Se você observar as datas, são poucos dias depois do que ele já tinha falado, ele voltou a falar, porque o povo tinha recebido a mensagem e tinha iniciado o trabalho em obediência àquela exortação de Deus. Se você olhar todo o livro, os 2 capítulos, são 4 mensagens que Deus fala num período de mais ou menos 4 meses. Que privilégio! Deus realmente estava interessado em que alguma coisa
acontecesse ali em Jerusalém. A pergunta é: a quem Deus falou essas mensagens? Verso 2 repete o que já tinha dito lá no capítulo 1. Diga ao governador, diga ao sumo sacerdote. Mas também diz, diga ao povo. Esse remanescente, esse restante que saiu lá da Babilônia e chegou em Jerusalém e que estão envolvidos numa tarefa: reconstruir o altar, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. A minha obra não terminou. É interessante observarmos que Deus se dirigiu aos líderes da nação, mas também ao povo remanescente. E que tipo de mensagem foi essa? O verso 4 diz: assim diz o Senhor, seja forte, sejam fortes, mãos à obra, eu estou com vocês. E aqui quem está dizendo é o Senhor, o Deus que age. O meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Vejam, irmãos, é uma mensagem dura de confrontação, porque Deus estava no início combatendo a negligência do povo. E lembra o sentido da palavra negligência? Negligência é falta de cuidado, falta de atenção, falta de zelo com algo que deveria ser feito. O povo deixou a construção do templo para correr para os seus próprios interesses, construir as suas casas. E as casas eram luxuosas. E eles nunca terminavam as suas casas. E o templo foi ficando. Mas essa palavra aqui é tão forte, confrontando a negligência, né? Também é uma palavra de encorajamento, quando o povo se prontifica a colocar as mãos no arado, as mãos na obra. Então, nós podemos observar que há também um grande encorajamento, né? Sejam fortes, eu estou presente, tenham coragem. Você tem uma tarefa na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua vida, que você está precisando de encorajamento. O Senhor, que encorajou o povo cabisbaixo, moral lá no chão, é o mesmo Deus que conduz a nossa história. Aleluia. E Ele diz para nós hoje: sejam fortes, eu estou presente, eu estou com vocês, não tenham medo. Mas Senhor, será que eu vou conseguir? Deus continua falando hoje. Deus continua se importando com o seu povo. E as escolhas do povo de Deus importam para Deus. As nossas escolhas importam para Deus. Nossas opções, prioridades, revelam o Deus que protege o seu povo, que caminha com o seu povo e que anima o seu povo. A pergunta é: suas opções, suas escolhas, suas prioridades revelam o Deus amoroso que tem te protegido,
que tem caminhado com você, que tem animado você todos os dias? Ou você está sendo negligente? Você é negligente com a leitura da Bíblia? Lê quando dá. E quando dá, parece que, né, cada vez dá menos. Você é negligente com o culto. Ao invés de adorar o Senhor, você fica olhando como que o irmão está levantando a mão, se não está. Você está sendo negligente. Se o grupo que está cantando está afinado, se está desafinado, se está muito alto, se está muito baixo, se o pastor está falando com convicção, ou ele está só enrolando. A negligência, nesse caso, foi logo abandonada. E por isso, a voz de Deus foi encorajadora. Você quer o ânimo que vem do Senhor para a sua vida? A percepção de que o Senhor está presente, de que Ele está te dando coragem? Tome o caminho da fidelidade. Fidelidade é a qualidade de quem é fiel. Fidelidade é ser constante, leal, verdadeiro. Alguém, depois do culto, domingo passado, disse: olha, o pregador está nervoso. Até porque ele tinha uma garrafa aqui que não estava combinando muito bem. Não sei se você estava aqui. A gente vai falar com ele depois. O pregador estava nervoso, mas ele falou com sinceridade. Ele falou do coração dele. Isso, ele disse, isso eu gostei. A gente sabe quando alguém é fiel, é verdadeiro, é leal. Na Bíblia, fidelidade tem um sentido da palavra hebraica emuná e da palavra grega piste, que significa firmeza, estabilidade, confiança. Nós lembramos lá das palavras de João no Apocalipse: ser fiel, ser fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O pregador domingo passado também nos lembrou uma palavra muito importante: santificação. E leu esse trecho de 1 Pedro 1, de 13 a 16. Lembra disso? Ele disse, lendo o texto: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça, não em você mesmo. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Jesus já se revelou na sua vida, você está vivendo na graça. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam em ignorância. Você não é mais aquela. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. O Tiago explicitou muito bem: a vida de santidade é uma escolha. Claro, Cristo nos santificou pelo seu sangue derramado, e no momento que você crê em Jesus Cristo, você é salvo e santificado. Mas essa santificação, ela acontece num processo em que o Espírito Santo que habita em nós precisa tomar o controle, e não o seu ego, e não o meu eu.
E ser cheio do Espírito Santo é ceder o controle da nossa vida. Então as nossas ações e atitudes não são baseadas no meu conforto, no meu comodismo, mas precisam ser como um pneu, né? O pneu está cheio, mas não está cheio. Para ele estar cheio, ele precisa estar completo. O Espírito Santo habita, mas ele tem o controle da sua vida. O Espírito Santo completou o tanque, a ponto dele poder derramar. Então a decisão é sua. Tomar o caminho do arrependimento, cultivar um coração sincero e genuíno diante de Deus, é a sua decisão. Cuidar da sua mente, cultivando pensamentos e atitudes coerentes com a verdade de Deus, e não com as mentiras dessa cultura egocêntrica e idolátrica. Meditar na palavra de Deus em oração todos os dias é a sua escolha. Obedecer e viver os mandamentos de Jesus com a ajuda graciosa do Espírito Santo que habita em você, mas que também completa, enche você quando você é humilde, vive no arrependimento. Mas voltemos lá para o texto do profeta Ageu. Vamos observar mais um pouco o que o texto nos diz. Versos 6 a 9, nós chegamos ao conteúdo central da mensagem. Qual é a mensagem? Qual é o centro da mensagem do profeta Ageu? A glória do próprio Deus. E o Senhor diz que a glória desse novo templo que vocês construíram será maior que a glória do templo de Salomão. Lembra do suntuoso templo com ouro? Diz o Senhor, e nesse lugar, é nesse lugar aqui, agora, que eu estabelecerei a paz. Eu, o Senhor, falei. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, não se impressionem com a aparência. Não fiquem com medo da fragilidade, da sua fraqueza. Sabe por quê? O meu poder se manifesta na fraqueza. Não foi Ageu que disse, né? Isso já foi Paulo que disse lá na frente. A minha glória se manifestará, o meu plano glorioso de paz na terra se cumprirá. Eu falei, diz o Senhor. Deus tem a última palavra. Na verdade, Deus é a palavra que se fez carne e mostra toda a glória do Pai. Em Jesus, Deus pessoalmente vem ao templo. Por meio do Espírito Santo, Deus faz da nossa vida pessoal o seu templo e a sua casa, a sua habitação. Sabe por que aquele templo foi mais glorioso do que aquele antigo? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, entrou lá. E limpou, né? E indicou o caminho, que era tornar cada seguidor
do Deus vivo, um templo onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo é completado e derramado. Aleluia. Jesus é o príncipe da paz. O príncipe da paz veio e estabeleceu o início do seu reino. E deixou a promessa de que ele voltará e completará. E todos os povos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Olha o que diz o verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Jesus entrou naquele lugar, o João, capítulo 1, verso 14, narra: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do Pai. A face de Deus se fez conhecida entre os homens, entre as nações. E no dia do Pentecoste, isso ficou evidente. Mas ele mesmo diz: a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. O que está nos motivando atualmente a viver da forma que estamos vivendo? O que está nos impressionando nesses dias? Eu vejo muito cristão impressionado com o poder bélico das nações, com o poder da inteligência artificial, com o poder desgovernado nas mídias sociais. Alguns parece que como assustados, né? Vale lembrar, nossas opções, nossas prioridades mostram o Deus glorioso e justo que habita o seu povo, que caminha com o seu povo, que cumpre o propósito do Pai e supre o seu povo. A pergunta é: suas opções, as suas escolhas, as suas prioridades, elas mostram às pessoas ao seu redor o Deus gracioso e justo, que habita em você, que caminha com você e que supre você todos os dias? Lembre-se, você é o templo que Deus habita. Esse lugar tem uma aparência de templo, mas é só um lugar. Esse lugar, sem vocês aqui, não é um templo, é um lugar. Porque a partir da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Rei das nossas vidas, o Espírito Santo faz de nós esse templo. Então eu pergunto, suas opções, suas escolhas no dia a dia mostram para as pessoas o Deus gracioso e justo que habita, que caminha e que supre você todos os dias? Se você for continuar a ler a partir dos versos finais, porque vai entrar na questão que o Tiago falou com a gente, mas no final ele vai reafirmar
essas mesmas palavras. Lembra que eu pedi para você para pensar num lugar bonito, que você gostaria de voltar? Aquele lugar que cativou a sua atenção e que faz você pensar, eu vou voltar lá. Tomara que você tenha vida para voltar lá. A gente não sabe o que será, o quanto tempo esse presente que é a vida estará disponível para nós vivermos, porque um dia o Deus que deu vida vai nos chamar à sua presença. Eu oro que você volte em tempo, se for para o seu bem. Mas eu queria dizer de um outro lugar. A presença de Deus é o lugar mais belo e glorioso ao qual você e eu deveríamos voltar todos os dias. A presença manifesta de Cristo. Ali, naquele lugar, Deus fala. Ali, a sua glória é revelada. Ali é que nos tornamos quem Deus nos chamou para ser. Discípulos, filhos amados dEle, povo santificado em missão com Ele. É na presença de Deus que você e eu deveríamos ansiar, desejar, mais do que qualquer outro belo lugar. A presença de Deus é o lugar mais belo, mais glorioso, do qual você não deveria sair. O desafio prático de Ageu, resumido em 3 frases. As nossas escolhas importam. Porque Deus que nos criou se importa conosco. A obediência do povo de Deus é parte de como Deus age no mundo. Você é povo de Deus, família de Deus, igreja de Deus, templo que carrega a presença e a glória de Deus. A sua vida coopera com Deus, com aquilo que Ele está realizando no mundo hoje. Isso deveria nos motivar à humildade e à ação. Quero que você curve sua cabeça, feche seus olhos e você responda à palavra de Deus nesta manhã. O meu encorajamento é simples e único. Escolha hoje a presença que fará a diferença. Escolha hoje a presença de Deus, o lugar mais belo. A presença que fará a diferença na sua vida e na vida de muitos. Priorize o que realmente importa. Fale com Deus sobre isso. Pai, muito obrigado por ouvir a sua mensagem. Obrigado, Senhor, por falar comigo nesse lugar. Pai, mas que não seja só aqui, mas todos os dias, quando eu abrir a sua palavra, fala comigo
Espírito Santo, completa a sua obra em mim. Senhor Jesus, obrigado por caminhar comigo em todos os lugares onde eu for. Que as pessoas ao meu redor vejam a sua humildade, o seu amor. Eu não sou capaz, mas o Senhor é aquele que me diz hoje: seja forte, eu estou presente. Tenha coragem, eu te ajudo. Revela, Senhor, a glória do Senhor na nossa caminhada. Não apenas agora, quando cantamos, quando estamos juntos com esse povo querido aqui da Igreja Aliança, mas por toda a minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti para ser um discípulo Teu, para fazer a Tua vontade, para desfrutar a Tua glória. Ajuda-me, Senhor, a me render completamente e a caminhar na Sua presença, que faz diferença. Nós oramos, pedimos isso como igreja também, em nome de Jesus. Amém.